Olá! Era uma vez Romildo, empregado na empresa ABC. Romildo cometeu um delito tipificado pelo Código Penal e foi condenado em primeira instância. No processo criminal, seu advogado interpôs o recurso cabível tempestivamente e ainda não houve julgamento. Sabendo do delito cometido por Romildo, seu patrão, Demétrio, resolveu demiti-lo por justa causa. Diante dessa situação, Romildo procura você, um advogado ou uma advogada especialista na área, para que lhe diga se esta demissão por justa causa é válida ou não. E aí, você saberia orientar Romildo? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo, para ajudar esse canal a ajudar mais pessoas como você. Também é importante que você deixe seu comentário abaixo para que o YouTube entenda que o vídeo é interessante e indique a outras pessoas. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é dispensa do empregado por justa causa, espécies, condenação criminal, desídia e embriaguez habitual. Então, vamos ao tema? Vimos nos vídeos passados sobre o tema que as espécies de justa causa estão elencadas no artigo 482 da CLT, que assim dispõe: constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço, condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa-fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, ato lesivo da honra ou da boa-fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, prática constante de jogos de azar, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado, e o parágrafo único que assim dispõe que constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Neste vídeo, estudaremos as hipóteses de condenação criminal passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, desídia e embriaguez habitual, respectivamente as alíneas D, E e F do artigo 482 da CLT. Vamos lá? Iniciamos então o tema com a hipótese descrita na linha D do artigo 482 da CLT, ou seja, condenação criminal passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. No caso de condenação do empregado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, o empregador pode demiti-lo por justa causa,
desde que não seja possível a suspensão da referida pena. Não sendo possível a suspensão da pena, o empregado não terá como prestar serviços em decorrência da conduta a ele imputada, razão pela qual o empregador se libera do vínculo. Mas e o preso provisório, que ainda não teve o trânsito em julgado da condenação? Nesses casos, o contrato de trabalho permanece suspenso, não sendo devidos salários. Porém, segue mantido o vínculo empregatício. Mas e quais crimes ensejam a demissão por justa causa? Neste caso, não interessa a natureza do delito e nem se ele tem ou não relação com o trabalho. A hipótese aqui é de total impossibilidade de cumprimento do contrato pelo empregado, uma vez que teve sua liberdade privada. Deste modo, o que configura o tipo não é a condenação em si, mas a impossibilidade de continuidade da prestação do serviço. Justamente por isso, caso a pena seja suspensa, não caberá mais a justa causa pelo motivo da alínea D do artigo 482 da CLT. Seguindo nossos estudos, temos outra hipótese de justa causa, que é a desídia no desempenho das respectivas funções. Age desidiosamente o empregado preguiçoso, desinteressado, o empregado que não se compromete com o seu serviço, que atua com indiferença, de forma negligente. Em regra, a desídia só constitui falta grave se a conduta é reiterada. Porém, em casos extremos, admite-se a hipótese de justa causa em um único ato. Como exemplo, podemos citar a situação trazida pelo professor Ricardo Rezende, no qual um empregado incumbido de acompanhar o desenvolvimento de obras, com o fim de autorizar o pagamento respectivo, deixou de observar o rigor necessário nessa avaliação e permitiu a quitação de tarefas não executadas. Neste caso, o empregado foi demitido por justa causa apenas por esse ato, dado a gravidade dele. Outros exemplos de condutas desidiosas que necessitam reiteração que podemos citar são o empregado que falta 12 dias consecutivos ao seu trabalho de forma injustificada, ou o empregado que se atrasa reiteradamente ao serviço, dentre outras. Por fim, a terceira hipótese trazida no vídeo de hoje consta na linha F do artigo 482 da CLT, que é a embriaguez habitual ou em serviço. Este tipo contempla duas condutas distintas. A primeira é a embriaguez habitual, que ocorre fora do ambiente de trabalho, mas repercute negativamente na atividade do trabalhador. Nesta hipótese, a embriaguez deve ser habitual para configurar justa causa, não bastando um ato isolado. A segunda é a embriaguez em serviço. Nessa hipótese, o empregado se embriaga no próprio local de trabalho, durante o expediente. Aqui, basta uma única ocorrência para autorizar a dispensa motivada, principalmente se a função desenvolvida pelo empregado coloca em risco outras pessoas, como, por exemplo, a função de motorista. Questão interessante diz respeito ao alcoolismo. A Organização Mundial da Saúde considerou o alcoolismo como doença, denominada Síndrome de Dependência do Álcool, sob a referência CID-F10.2 da OMS. Por esta razão, surgiu na doutrina e nos tribunais o entendimento de que o alcoolismo, por ser uma doença, não poderia ensejar uma dispensa por justa causa, uma vez que caberia ao empregador e à sociedade tentar recuperar o doente, e não simplesmente descartá-lo. O Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento no sentido de que o alcoolismo, por ser considerado doença pela OMS,
é uma patologia que gera compulsão. Impele o alcoolista a consumir descontroladamente a substância psicoativa e retira-lhe a capacidade de discernimento sobre seus atos. Assim, ele clama por tratamento e não por sanção. É importante se fazer a distinção entre aquele funcionário que bebe esporadicamente e acaba chegando ao trabalho alcoolizado e a figura do ébrio, que é considerado um alcoólatra. O funcionário obreiro, não sendo considerado alcoólatra, poderá ser demitido por justa causa se este aparecer ao trabalho com sinais de embriaguez. Porém, aquele que for considerado doente não poderá ser demitido, tornando-se injusta sua demissão, devendo ser encaminhado para tratamento médico. Em face dessa polêmica, segue uma dica. Se você está vendo esse vídeo para estudar para provas, a dica é o seguinte: se for prova objetiva e a questão se referir à lei, vale o que determina a CLT, ou seja, embriaguez habitual é hipótese de justa causa. Se a questão mencionar jurisprudência, vale o entendimento do TST, ou seja, alcoolismo é doença e não hipótese de justa causa. Se a prova for discursiva, é importante mencionar o entendimento dos tribunais. Se você está assistindo esse vídeo para algum caso concreto, vale o entendimento dos tribunais, ou seja, se o empregado sofrer da doença do alcoolismo, não se configura justa causa. Se ele não sofrer da doença do alcoolismo, mas aparecer ao trabalho com sinais de embriaguez, restará configurada a hipótese de justa causa. Porém, em caso concreto, é sempre indicado uma consulta com um advogado especializado na área para obter uma orientação mais precisa do caso. Para encerrar, cabe esclarecer que a apuração de qualquer hipótese das condutas definidas como justa causa não exigem maiores formalidades, cabendo ao empregador fazer prova da ocorrência da falta através de qualquer meio de prova lícito. Entendido? E aí, você conseguiu ajudar nosso amigo Romildo com o problema trazido no início do vídeo? Se conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como vimos no vídeo de hoje, para a configuração da hipótese de justa causa por condenação criminal, é necessário que esta condenação tenha transitado em julgado, ou passado em julgado, como refere o artigo. Isso significa que o processo encerrou, não tendo mais possibilidades de interposição de qualquer recurso. Ainda é necessário que o empregado não tenha a execução de sua pena suspensa. Caso haja suspensão, igualmente não será motivo para demissão por justa causa. No caso de Romildo, o processo ainda estava em andamento. Não havia passado em julgado, uma vez que pendente o julgamento do recurso interposto, e por isso a demissão por justa causa é inválida. Mas e se Romildo estiver preso? Sem o trânsito em julgado da decisão, qualquer prisão é considerada provisória. Nesses casos, como vimos no vídeo, o contrato de trabalho permanece suspenso, não sendo devidos salários, porém segue mantido o vínculo empregatício. Entendido? Agora, conte para nós se você já passou por uma situação parecida com a de Romildo ou a de Demétrio. Deixe sua história nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre dispensa do empregado por justa causa, espécies, condenação criminal, desídia e embriaguez habitual. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e compartilhe o vídeo.
Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!